A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Vamos ouvir um louvor? Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber. Até disseram Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Oh, aleluia. Quem disse que a história terminou? Certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e move a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus. A palavra de ordem é vitória. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente, desatando grilhões, quebrando correntes. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar. Amém? Deus já falou com você? Dá um glória a Deus, aleluia aí, bem forte aí, viu? Deus já falou com você? Que mensagem maravilhosa, não é verdade? Vamos organizar aqui para começar a live, tá bom? Um minuto só. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amados, o tema hoje da live é: a fé é pelo ouvir, tá bom? Então, o que é que Deus quer dizer para mim e para você, em qualquer parte desse planeta, onde você estiver? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá? Vamos orar? Meu soberano Deus Israel, meu Pai, estamos aqui adentrando em mais uma live, Senhor. Nada temo, nada posso, nada faço, nada sou. Mas confiando no Senhor que tudo é, que tudo faz, que tudo pode, Pai, me apresento como canal, como instrumento, como vaso nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus, meu Pai, ordena anjos para expulsar
tudo contrário à tua vontade nesse momento, para tirar daqui, meu Pai, de todo lar, de todo lugar onde estiver chegando a tua palavra, toda inquietação, toda incomodação. Pai, vai abençoando essas pessoas que o Senhor já colocou e vai colocar ainda, que vão chegar. Deus, em nome de Jesus, vai visitando o espaço onde está cada pessoa, seja em casa, seja no hospital, seja no trabalho, seja onde for, Pai, visita e lhe dá paz de espírito e glorifica teu nome, em nome de Jesus. Amém? Se você puder acompanhar, eu vou ler só um versículo em Romanos 10, 17. Tá bom? Romanos 10, 17. Tem traduções que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras traduções, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em alguns, em todo sentido, é ouvir. Então você vai entender o que é que Deus está dizendo para você no sentido de ouvir, tá bom? Ouvir, quando você vai procurar no dicionário, aí você vai ver que é perceber pelo ouvido, escutar. Mas para Jesus, ouvir é você praticar a palavra, é você viver através da palavra de Deus. Agora, por que? Você já se perguntou por que eu devo viver pela palavra de Deus? Deuteronômio 6,4 vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá bom? Então por que você deve crer nessa palavra? Porque Ele é o único Senhor, é o único Deus, não tem para ninguém, tá? Então você crê em um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo é. Então se é impossível para Ele, é fácil. Para você pode estar difícil, mas para Ele é fácil. Então por isso é que a Bíblia vai dizer: a fé vem pelo ouvir. Uma decisão que você faz entre muitos sonhos, entre muitas opções, de ouvir a palavra de Deus. Então Deus te abençoe por estar ouvindo a palavra dele. Que Ele verdadeiramente honre esse ato seu de parar tudo para ouvir a palavra dele. Amém? Eu costumo narrar alguns versículos para você entender que você é um privilegiado, uma privilegiada, tá? 2 Tessalonicenses 3, 2. A fé não é de todos, ok? Então você tem aquela paz dentro de você. Ter fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, 2. Romanos 14, 23. Tudo que não é de fé é pecado. Está na dúvida? Está na incerteza? É pecado. Às vezes nós não entendemos, todos os dias tem que pedir perdão a Deus, porque pecamos até inconscientemente. Pecamos até quando não temos fé suficiente para resolver o problema. Então Deus está dizendo para você: tudo que não é de fé é pecado. Então viva na certeza, tá bom? Evangelho de João 8,47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então você tranquilamente é de Deus, tá bom? Sua família é de Deus, tá bom? Todos da sua casa é de Deus. Ouve a palavra de Deus? É de Deus. Seus amigos, sua vizinhança, quem ouve é de Deus. E quem não ouve ainda não é de Deus, tá? Porque a Bíblia vai dizer que o evangelho tem que ser pregado. Quem crê e for batizado será salvo. Então aquelas pessoas que ainda não sabem que é de Deus, a palavra alcança através da ministração. Quem sabe você está aí pela primeira vez em alguma parte do mundo, ouvindo pela primeira vez alguém falar a palavra de Deus. Então você é de Deus, ok? Se você não sabia, fique sabendo que você é de Deus, ok? Porque Evangelho de João 8,47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Mas, como ouvir essa palavra? E muita gente, é o que eu ouço em várias igrejas, em vários ministérios, que a pessoa lê e não entende, tá? Ouve também e não entende. Então a Bíblia tem algumas respostas para você. Quem sabe você está nessa agonia toda, não sabe o que fazer e está ouvindo tantas palavras e nada está resolvendo para você. Porque o ouvir é aquele sentido de você determinar dentro de você: eu vou guardar esse versículo dentro de mim, essa palavra eu vou guardar. Então passa o dia todo ouvindo muitas palavras e no final você não guardou nenhuma. Guarde uma palavra, porque Deus é fiel para honrar a sua palavra, a palavra dele, tá bom? Então no Evangelho de Lucas 24:45, após a ressurreição, Jesus ressurgiu e ele viu que necessitava fazer algo. O Evangelho de Lucas 24:45 diz assim: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus fez isso com os discípulos. Ele abriu o entendimento, desceu uma unção de capacitação, de entendimento neles para compreender as Escrituras. Então você percebe que para você entender a palavra de Deus há um processo.
Não é uma coisa fácil. Para uns o próprio Deus chama e já capacita logo e pronto. Mas para outros é uma busca. É como se a Bíblia fosse um garimpo e você tivesse que garimpar as pedras preciosas, que é a palavra de Deus, ok? Então essa palavra, quando você vai entendendo o valor dela, então você tem que se transformar conforme a palavra, tá? Em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, muitas das vezes, o que acontece na minha vida e na sua vida é não entender a palavra de Deus. Mas Deus hoje está quebrando os grilhões de barreira que havia na vida de algumas pessoas, para que essas pessoas possam, de verdade, aproveitar o que Deus tem para elas, tá bom? Então, nosso Deus, ele é completo em todos os sentidos. Ele não quer que eu e você, Deus te abençoe, você que está chegando agora, sabe? Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então ele abre o entendimento de quem não entende para compreender as Escrituras, tá certo? Então Deus vai fazendo isso, por quê? Porque existem situações em que você está perdendo batalha, está orando, está fazendo tudo certinho e nada está acontecendo. Não é assim que está acontecendo com você? Então Deus está dizendo para você, eu vou te ajudar, eu estou te ajudando. Preste atenção nos versículos da Bíblia e guarde ele no seu coração. Deus te abençoe, você que está chegando agora. Sabe, Deus é fiel. Então, o nosso Deus, o que é que ele vai fazer? Como é que você tem que entender essa palavra? Ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Mas quem é essa palavra? Por que você tem que entender quem é essa palavra? Veja bem, no Evangelho de João 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quem é a palavra? É Jesus, tá bom? Então, quando você entende que a palavra de Deus é Jesus, aí você começa a ficar mais familiarizado no mundo espiritual. Porque esse é o único lugar, o mundo espiritual é o único lugar que a sua mente é que determina para que lado você vai. Se para a esquerda, se para a direita. É aqui dentro que você decide, tá? Enquanto você tem incerteza, aí Hebreus 11,6 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, você está agradando a Deus. Dá um glória a Deus, aleluia, aí que vai ajudar muito, tá bom? Então, a fé vai ajudar muito. Aí o verbo se fez carne, né? O versículo 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No João 1:10, aí vai estar assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, tá bom? Então, o mundo daquela época não conheceu Jesus como a palavra de Deus. Mas nós somos privilegiados. Nós conhecemos Jesus pela palavra. Nós não tivemos com ele em carne, nós não tocamos, nós não abraçamos, nós não estivemos perto dele. Deus te abençoe, meu irmão, que está chegando agora, né? Então Deus está dizendo para você o seguinte, quando você entende que a palavra é Jesus, aí a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, ok? Então você não está falando com Deus que é mudo, que é parado, não. É um Deus que existe, que tem a nossa forma, cabeça, tronco e membros, e ele sabe a necessidade minha e sua com tranquilidade. Então ele vai chegar para mim, para você, e vai dizer assim, da seguinte forma, no Evangelho de João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, do unigênito do Pai. Então você começa já a entender, é um processo. Deus fez tudo tão organizado, mas tão organizado, que quando nós entramos no processo, no reino dele, de verdade, sabe? Como é que se entra no reino de Deus? Totalmente humilde, totalmente desprendido, totalmente consciente que nada sou, nada tenho, nada posso. Aí sim, aí você entra no reino e ele te enche da glória dele, da misericórdia dele, da graça dele. E aí, ó, os demônios têm que partir em retirada a 1000. Tem que partir, tá partindo onde você está, em nome de Jesus. Profetize, sai! Todo esse demônio que está atrapalhando o espírito da morte, do inferno, da enfermidade, sai! Em nome de Jesus. Expulsa, profetiza em nome de Jesus. Então, Jesus veio ao mundo, ele se fez em carne, mas não foi vazio. Evangelho de João 1,14 vai dizer que ele estava cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Aí você percebe que no Evangelho de João 1,12 vai dizer assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Aí pronto, você começa a compreender. Eu estava, antes de crer em Jesus, antes do Evangelho me encontrar, semelhante à vegetação, os animais e toda a plantação, e todas as coisas que Deus criou. Semelhante ao sol, à lua, criação, tá? Então nós éramos criação. Mas a Bíblia vai dizer, você quer deixar de ser criação quando você crê em Jesus. Aí você deixou de ser criação e recebeu um poder de ser feito filho e filha de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia, aí que isso é importante. Então, no que crer no nome de Jesus, aí você vai entender como é que é isso agora. Como é que funciona isso? Funciona que nós mesmos não temos justiça. Nós somos justificados, tá? Então a palavra vai dizer assim que Deus deu o nome a Jesus depois do sacrifício na cruz, e lá em Filipenses, que está acima de todo nome. De todo nome, não tem para ninguém. Nós cremos num Deus que é super poderoso, é o único poderoso, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você entende que isso vai incorporando em você toda a graça, toda a misericórdia, mesmo se a gente merecer, você começa a sentir paz dentro de você. Você começa a sentir que algo dentro de você está mudando. O seu cérebro começa a passar para uma situação diferente. Porque está sendo desbloqueado tudo que era empecilho. Quem sabe de família, quem sabe hereditário, quem sabe falta de incentivo na vida. Então você às vezes chegou para o Evangelho, mas você está se sentindo abaixo de muita gente. Mas você não é abaixo de ninguém, você é igual, porque Deus dá bênção para todos igual. Quando Ele distribui a unção, é para todos igual, com responsabilidades diferentes. Tá bom? Quem tem um ministério, quem é pastor, quem é evangelista, quem é isso, cada um tem a sua responsabilidade diferente. Mas todos são iguais diante de Deus. São filhos e filhas amados e amadas de Deus. Mas como é que você consegue os seus impossíveis? Como é que cumpre na sua vida? Lucas 18, 27. Os impossíveis do homem é possível para Deus. Como é que isso se torna possível? Em primeiro lugar, você vai olhar que quando Jesus veio ao mundo, a frase que Ele dizia quando Ele curava alguém, Ele dizia assim: a tua fé te salvou. Então, você está ajustando a sua fé conforme a palavra de Deus? Tá certo? Como é que você ajusta a sua fé conforme a palavra de Deus? Quando você entende que verdadeiramente essa palavra é poderosa. Quando você entende que tudo que está se saindo da palavra é poderoso. Então você, tudo próximo de você começa a tomar sentido. Aí você se analisa, tá? Porque a Bíblia vai dizer assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você vai entrar na questão de você se analisar. Eu sou uma pessoa justa? Eu sou justo de verdade? Ou eu não sou uma pessoa justa? E como é que você vai entender uma pessoa justa se você não sabe qual é o modelo de justiça? É Deus, é Jesus, tá? Eu me assemelho a Jesus. Como é que Jesus faz? Jesus veio ao mundo, sofreu e perdoou quem lhe maltratou. Você tem facilidade de perdoar? Então isso pode te impedir na sua comunhão com Deus. Você tem dificuldade de perdoar isso? Peça a Deus, confesse a Ele. Se eu tenho dificuldade de perdoar por causa disso, por causa daquilo, Ele sabe. Mas Ele que falou, confessa para mim, clama para mim o que você não sabe. Coisas grandes e firmes eu vou te revelar. Então nosso Deus hoje chama você e diz assim: olha, a fé é pelo ouvir. Esse ouvir da Bíblia é o quê? É obedecer, é se submeter. Romanos 10, 17. Então se submeta o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Porque na verdade, o que é que acontece? Existem pessoas que ficam perguntando a Deus: Deus, por que não veio minha bênção? Por que não veio isso? Por que não veio aquilo? E muitas das vezes o que você tem que perguntar é o que? Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar essa bênção? O que eu preciso fazer, ok? Então veja bem, entrou agora a história da menina que o Assírio foi lá, levou o povo escravo, e aí foi uma menina como escrava para a casa de Naamã, né? De Naamã. E aí o que acontece? Essa menina foi para lá totalmente curada interiormente. Ela não tinha dificuldade de perdoar. Ela não tinha problema com a situação. Ela cria tanto em Deus que nada abalava ela. Ela descobriu que o homem era leproso. Ela podia ficar calada com raiva. Me trouxe aqui como escravo, eu vou ficar aqui fazendo as coisas nessa casa, eu não vou dizer nada não. Ela era sarada por dentro. Ela disse à mulher dele: olha, se ele for lá em Israel, tem um homem de Deus lá que resolve esse problema. Então Naamã foi atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, inspirado por Deus, sabia que o defeito dele era o quê? Orgulho.
Entendeu? Se você se sente orgulhoso, orgulhosa, peça perdão a Deus. Orgulhoso porque você louva bem, porque você prega bem, porque você faz isso bem, aquilo bem. Isso tudo é ferramenta emprestada por Deus. Até as profissões que temos, que nós nascemos, estudamos, fizemos faculdade para alcançar um objetivo, foi o próprio Deus que deu essa toda inspiração. Então nada é nosso. Então tenha humildade com Deus. E o profeta, o que é que faz para ele? Vai atender ele? Não. De lá mesmo ele manda um recado, olha, manda ele lá para se lavar lá no rio que ele vai ficar curado 7 vezes, viu? 7 vezes. Então, tá dizendo assim o quê? É um passo, é outro passo, é outro passo, e você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e fica humilde na presença do Senhor. Totalmente, sabe, solto. Porque não tem motivo nenhum. Não existe motivo na terra para eu fazer um live. Não existe, porque o caos está geral, né? A notícia de quem morreu, de quem está doente, de quem está curado, de quem está ficando, pronto. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos inspira, e nos coloca as palavras para passar por nós, ok? Então ele vai lhe ajudando desse jeito. Tem uma passagem que está em Atos, se você puder acompanhar, em Atos 16, 14, e você vai ver como as coisas funcionam. Atos 16, 14... tem uma passagem bíblica, tem um acontecimento que as pessoas que vão à igreja deveriam ser mais sensível, sabe? Sensível, porque se hoje o tema da mensagem é a fé é pelo ouvir, então quando você vai à igreja, o que é que você faz realmente? Se analise. Né? Se você vai a alguma igreja, se você não vai, se analise como é que você ouve a palavra de Deus. Com exclusividade, ou conversando com um, conversando com outro, ou olhando no celular, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Então você está escutando. O escutando é diferente de ouvir, tá bom? Porque você está escutando, mas não está dando atenção devida. Ouvir é você deixar a palavra entrar e reconhecer que verdadeiramente tem algo em você para ajustar. Aí você está ouvindo, você está entrando na palavra, tá? Eu me lembro, eu vou contar da minha vida, sabe? Quando eu chegava na igreja, e eu via algumas coisas antes de eu me converter, quando a gente vai para a igreja, para conhecer, né? E aí falava das pessoas erradas, falava do homenzinho torto, cantava aquelas músicas, e eu ficava assim, viu o homenzinho torto, e morava numa casa torta, sua vida era torta, e o homenzinho encontrou com a Bíblia, e tudo que era torto, Jesus encontrou. Eu digo, rapaz, bateu em mim direto, né? Porque quando a gente não é convertido, ainda está entrando no processo para o cristianismo, a gente se sente menor das pessoas. Mas aí a música vai dizendo assim, encontrou com a Bíblia, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ou seja, se envolveu com a Bíblia, obedeceu a Bíblia, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tá bom? Então você vai entender aqui em Atos 16, 14. Olha o que diz. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Tá bom? Então você vai entender que é Deus que faz todo o processo. É Deus que faz todo o processo na minha vida e na minha família. A mim cabe crer, não mandar, não pedir, não exigir, não brigar, crer. Crer. À medida que eu mudo, muda tudo. À medida que eu sou a mesma coisa, tudo fica a mesma coisa. Então a palavra de Deus, ela vai entrando, vai transformando. É grande a presença de Deus aqui onde eu estou, tá sentindo aí? Dá um glória a Deus, aleluia, que vai ajudar bastante, tá bom? Aí no versículo 31, quando acontece a libertação deles, o carcereiro perguntou assim, depois, trazendo para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Aí no 31 diz, respondeu-lhe, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tá bom? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então qual é o erro que muitos cristãos cometem, que muitas pessoas cometem? É de querer achar que o outro tem que ir para algum lugar, não tem que ir para lugar nenhum. Eu me tornei crente, minha esposa não é obrigada a se tornar crente. Eu tenho que crer que Deus vai fazer a obra também na vida dela. Eu tenho que crer que vai acontecer com meus filhos, meus netos, com todas as pessoas. Então, se você está mandando alguém, está obrigando alguém, você está atrapalhando Deus ganhar essa alma para Ele. Então, deixe as coisas acontecer. Cuide da sua vida. Eu vou lhe contar um negócio rápido para você entender. Eu gosto sempre de falar da minha vida, porque eu não gosto de falar da vida dos outros, porque eu não estava lá, eu não vi, eu não sei. Eu posso até contar alguma coisa que eu ouvi de alguém que eu conheço. Mas a minha vida, tá? Eu era uma pessoa muito envolvida, farrista, tal, perdi meus pais cedo, fiquei mudando. E aí, pronto. Aí o que acontece? Deus traz uma revelação que é me fazer pastor e é me fazer casar,
tá bom? Então, quando eu não queria, não acreditava em nada disso, a minha esposa teve que crer em Deus, para Deus me transformar. Ela teve que crer. Não tinha outra saída para ela. Se Deus disser, você vai casar com ele, foi revelado para ela. Tá? E foi revelado que eu seria um dia um pastor. Então, na lógica humana, isso nunca ia acontecer. Tá? Então, todas as vezes que ela tentou me botar para fazer alguma coisa pela boca, deu errado. Deu discussão, deu desavença, deu tudo. Mas todas as vezes que ela se calou, Deus operou tremendamente. Tá? Então tem coisas que Deus está dizendo para você. Tem situações que você não vai resolver. Quem vai resolver é Ele. Tem impossível seu. Quem vai resolver é Deus. Então, glória a Deus, aleluia, que está faltando, tá bom? Então vamos lá. A palavra vai dizer, em Romanos 10, do 8 a 11, para que você possa ajudar as pessoas, a sua família, a todo mundo. Eu já ganhei muitas almas. Uma certa vez, um parente meu disse assim, você tem mais fé do que muitos pastores. Por quê? Porque muitos deles são mais velhos que você na fé e ainda não está convertido à família. Eu disse, não é questão de não ter mais fé nem menos fé. Eu não me senti melhor do que ninguém. É uma questão de pegar e fazer as coisas como Deus diz. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E qual é o meu papel quando Jesus morreu lá no final do Evangelho de Mateus 28? Ide pelo mundo, pregai a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Né? Então batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o meu papel e o seu papel? É falar o que acontece na igreja. O que acontece quando você tem um encontro com a palavra. É você dizer para uma pessoa assim, olha que palavra linda. É uma forma de evangelizar. Deus está ensinando a você. Tem algumas pessoas aí que precisam fazer desse jeito, tá? Olha que coisa linda eu li aqui na Bíblia. E aí você lê a palavra. A palavra vai entrar e vai fazer morada. Tá? A palavra vai começar a trabalhar. Eu me lembro, na minha vida, na minha família, minha irmã disse assim, nós éramos todos farristas, todo mundo, cada um da sua forma, do seu jeito, né? E minha irmã chegou para mim e disse assim, você agora virou crente, meu carnaval eu não largo, minha cerveja eu não largo. Eu disse, eu ouvi lá na igreja, eu li também aqui, no nome aqui, em Oséias, que o que convence o homem do pecado e do juízo, não é eu, é o Espírito Santo. E eu não convenço ninguém. Tá? Mas eu chegava em casa e eu dizia para ela assim, rapaz, hoje ó, Deus falou na igreja. E ela, como ela não era do meio cristão, do meio evangélico, ela pergunta assim, Deus fala? Fala. Falou tanto e me apertou todo. Apertou como? Ó, só ó, botando eu pro eixo, me chamando no eixo, me dizendo que eu tô errado, que esse comportamento não é de crente, quem tá em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eu tenho que deixar tudo para trás. Aí ela não disse nada, ela ouvia a palavra. Um certo dia eu estava no trabalho, eu era representante comercial, e ela me liga. Ei, diga onde eu tô. Você tá onde, meu filho? Eu tô na igreja. Ela foi sozinha com os pés dela. Sabe por quê? Porque a palavra entrou e fez efeito. Dá uma glória a Deus, aleluia. Para você entender, não precisa você fazer nada mais, nada menos do que crer nessa palavra e falar ela para as pessoas ouvirem. Né? Qual é o tema de hoje? A fé é pelo ouvir. De tanto você botar aquele louvor moderadamente, né? Porque tem gente que não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Porque se eu coloco um som lá nas alturas, eu estou desrespeitando a minha vizinhança, desrespeitando quem está dentro de casa. Então, se dentro da minha casa nem todo mundo se converteu, se eu puder botar o fone de ouvido, eu vou botar, ok? E se eu botar baixinho, com sabedoria, a música vai entrando no coração de quem está ouvindo, porque a fé é pelo ouvir. Está entendendo o que Deus está lhe dizendo nesse dia de hoje? Tudo vai melhorar para você a partir de hoje, quando você praticar a palavra. Eu entendi para minha vida, quando nós passamos no relacionamento um momento difícil, logo no início, foram os primeiros anos difíceis, eu entendi que eu não poderia resolver o problema. Então, uma certa vez de joelho, Deus me disse, cuida de você, dela cuido eu. Então, cuida de você, melhora você. Aí eu fui olhar o que Deus estava dizendo. A Bíblia vai dizer, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ok? Então, se eu tenho amor, eu posso amar. Se você não tem amor, você não pode amar. Então, a palavra amar está incluído respeito, sabe? Moderação, o fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade, sabe? Domínio próprio. Está tudo incluído nessa palavra amor. Aí você vai nas cartas de João, vai dizer que Deus é amor. Então, quando Deus está em mim, ok? Eu tenho que ter frutos. Você tem que ter frutos. Então, qual é o primeiro fruto que você tem que ter agora? De ter com Deus uma experiência no sobrenatural. Eu amo a Deus, por quê? Porque eu não mereço nada. Mas quantas vezes eu fiz prova com Deus de determinadas coisas, Ele, por misericórdia, Ele me atendeu, sabe? Muitas pessoas dizendo que é assim, não, eu só saio daqui quando Deus me disser algo. Você tem que ter essa fé,
Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o único Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez ontem, ele faz hoje. Tá? Se você não teve experiência com ele, peça para ter. Você tem o direito de ter. A não ser que você não tenha fé. Porque você tem que ter fé. A fé é a certeza. Hebreus 11:1. Então, quando eu entendi o que é fé, todas as vezes que eu vou fazer uma live, qualquer coisa para Deus, eu espero o momento da fé. O momento que eu tenho certeza. O momento que eu vou falar com convicção. Tá? Enquanto a fé não chega. Porque a fé tem que chegar. A Bíblia está dizendo, o tema de hoje, Romanos 10:17. A fé vem, ela vem. Ó, ela vem pelo ouvir. Agora, esse ouvir, eu vou dar qualidade do ouvir. Aí você ouve a palavra de Deus, aí ouve música do mundo, aí ouve outras coisas, aí ouve outras coisas, não modera a sua maneira de falar, ouve tudo quanto seu parente fala, seus amigos falam, e você está lá no meio, envolvido nessa bagunça toda. Então sua fé não pode ter qualidade. A sua fé não pode ter qualidade. Eu louvo a Deus, porque mesmo novo na fé, o pessoal diz, olha, Gilberto está aí, então não vamos falar assim, não vamos fazer isso. Por quê? Porque essa é a referência nossa. Como é que vai saber que eu tenho fé se eu não sou diferente? Como é que as pessoas ao seu redor vão saber que você tem fé se você não é diferente? Como é que sua esposa, seu esposo vai saber que você tem fé se você não é diferente? Eu vou lhe falar uma coisa que está chegando para mim, Deus está mandando falar para você, a importância do relacionamento a dois. Mas Deus ama esse negócio de relacionamento a dois, sabia? Porque quase em todas as lives ele entra nesse assunto, porque ele está dizendo para você, a felicidade maior que você tem é entender o que a Bíblia diz. É entender. Tá bom? A Bíblia vai dizer, primeiro quando ele começa logo a criação, que ele criou Adão, criou Eva, aí ele diz assim, deixará o homem pai e mãe, serão os dois uma só carne. Tá bom? Então, o que é que piora um relacionamento ou o que é que melhora um relacionamento? A falta de maturidade. Porque muita gente está casando, mas não sabe nem o que é que está fazendo. Está apenas apaixonado, aquela coisa toda, aquele negócio todo, mas não sabe que com tudo que você toma uma decisão, tudo que a pessoa tem vem com você. Vem família, vem pai, vem amor, vem vó, vem tudo, vem tio, vem padrinho, vem todo mundo, vem. E se a pessoa for uma pessoa que já teve relacionamento antes, tem filhos, tem filhas, tudo isso vem no pacote, tá bom? Aí pronto, no namoro, aceita tudo, tá? No namoro era assim, né? Tem muita gente aí que é assim, Deus está botando aí milhares de gente no Brasil e fora do Brasil, onde recebi um testemunho da África, ó, forte. Você está na África, Deus te abençoe. Aí o que acontece? Muita gente não entende que relacionamento é o conjunto de tudo que aquela pessoa tem. É o conjunto do que eu tenho, é o conjunto que minha esposa tem. Então, nesse conjunto, eu tenho que aceitar. No namoro, você não sabe a natureza real do outro. No noivado, você não sabe realmente como o outro é. Mas no casamento, você começa a descobrir. Ainda que consiga se manter nos primeiros 3 meses, depois de 3 meses, a pessoa começa a se revelar quem ela é. Aí você vai entender, Deus me uniu a essa pessoa, porque o único casamento que tem que perdurar até a morte é aquele que Deus uniu. Tá? É o único. Não tem esse negócio de ser diferente, não. O que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o único relacionamento. E quando Deus une, Ele é responsável. Ele é responsável pela sua felicidade. Mas como é que você vai entender que seu relacionamento, que mesmo que Deus uniu você, que você tem certeza, esse é meu, essa é minha, tenho certeza. Mas de repente ficou tudo difícil. Quando você entende que você não pode mudar ele, não pode mudar ela. Não pode. Você pode sim ser usado e usada por Deus para ele e ela melhorar. Aí você pode. Mas mudar você não pode. Tá bom? Então tem pessoas que é assim, no namoro, no noivado, você tem a pessoa como ela é. Bagunceiro, bagunçada, aquela coisa toda, toda desorganizada, toda desorganizada. Aí no casamento quer mudar tudo. Aí pronto, começa a ficar tudo azedo. Você começa a ficar o relacionamento xoxo, azedo, reclama de tudo, grita por tudo, briga por tudo. Você acha que Deus está mais nesse negócio? Não está. Porque você está tirando Deus do relacionamento. Bota Deus no seu relacionamento. Creia. Creia. Quem conhece a gente sabe como era o nosso relacionamento. Era impossível ter paz. Eu não queria, não é? Porque eu vim do mundo, da prostituição, da bebida e tal, aquela coisa toda. E Deus dizendo para ela, vai ficar, ele vai mudar, ele vai ser transformado, vai ser transformado. Como eu li a Bíblia desde 16 anos, mas eu entendia, lia como história, então eu não entrava na Bíblia. Eu achava que a Bíblia era para os crentes. Não brinca, não joga bola, não faz isso, não faz aquilo, mas faz tudo isso de forma sadia. Mas eu pensava que não fazia, entendeu? Então quando eu fui entendendo, aí eu fui olhar para a Bíblia. 1 Pedro 3. Olha, trate a mulher como vaso mais fraco. Rapaz, E ainda diz mais, para que não seja interrompida as suas orações. Ah, meu Deus do céu.
Tem homens e mulheres de Deus orando, orando e não acontece nada. Por quê? Porque Deus está nesse negócio de relacionamento. Relacionamento sincero. Você se casou? Você é casado? É casada? Ah, moço, eu não sou casado, não sou casada, mas eu moro junto. Aí a Bíblia tem algum respaldo para eu continuar morando junto? Tem. 1 Coríntios 7. Tá bom? Aí com o tempo você vai recebendo a orientação, a instrução, e se Deus quiser você vai chegar ao casamento, se a sua união é de Deus. Não deixa a igreja por causa disso não, é porque infelizmente hoje está assim, as pessoas não querem deixar as pessoas irem para o reino de Deus, estão botando barreiras, botando isso, não pode por isso, não pode por aquilo, mas não, se você mora junto e está indo para a igreja, continue, só é você ler 1 Coríntios 7, o que, é que a Bíblia diz, tá bom? Você vai ser orientado pelo Espírito Santo, não é para ninguém, aí não. Se você for fazer alguma coisa forçada, é capaz de você perder seu relacionamento. Muita gente perdeu e perde. Muita gente vem para a igreja e aí pronto. Aí ouve uma palavra assim, né? Só pode batizar se é casar. Não pode isso, só pode aquilo. Você vai agir a sua fé. Aí sim, o Espírito Santo de Deus vai convencer a outra pessoa a fazer outra parte. É ele que convence. É o Espírito Santo de Deus que convence o seu líder, a sua líder, a lhe batizar. Ele convence. Você tem que crer de forma sobrenatural. Tá bom? Eu vou lhe dizer algo interessante para você ver como Deus trabalha. Deus quer lhe ajudar. Tem muita gente aí que Deus quer lhe ajudar. Está lhe ajudando, na verdade. Já está lhe ajudando. Sabe? Ele está lhe ajudando. Vai mudar tudo. Fique tranquila. Fique tranquila. Ele vai abrir aquela porta difícil, impossível para você, mas que é possível para ele. Eu vou lhe contar algo interessante. Eu estava ainda começando no Evangelho e tal. E rapidamente Deus botou para pregar. Acho que é pela idade. Já estava com 34 anos. Aí vim e tinha que fazer um trabalho na ilha. Fazer uma obra na ilha, e aí me convidaram, eu novo ainda, assim meio, quero, mas não quero, mas fui. Mas aí eu conversei com Deus e digo, Deus, o problema é o seguinte, eu estou há 2 anos que não trabalho, oficialmente, tá bom? E eu preciso de roupa nova, de umas cuecas, de um negócio e tal. E falei. Aí todo mundo olhou para mim assim, eu pedi a Deus. Ele que me chamou, ele tem que me vestir, me fazer tudo, tá? Eu não falei com as pessoas, eu falei com Deus. Aí Deus me deu um sonho. E Deus fala, ainda hoje Deus fala. Me deu um sonho que eu tinha um dinheiro no banco. Olha, um dinheiro no banco eu não sabia, rapaz. Porque quando eu me tornei microempresário, eu esqueci. Quem sabe Deus está falando com você. Esqueci da minha vida profissional, de saber os meus direitos, pegar o cartão do cidadão, esqueci. Aí eu sonhei que estava um monte de gente, parecendo que era um mercado, eu pensei que era mercado, mas era um banco. E muita gente não recebia. Aí eu chegava, uma voz dizia assim, aê, se pague. Aí eu, hã? Aí eu fui contar uma menina da Assembleia de Deus. Eu sonhei assim. Ela disse, você tem um dinheiro no banco. Um dinheiro no banco e caiu um cartão assim bonito. Aí ela disse, é o cartão do cidadão. Eu digo, eu vou lá na caixa agora. Rapaz, quando eu cheguei na caixa, olha a fila de gente. Humanamente você parou logo assim, disse, rapaz, pra isso, tanta gente. Aí lá vai eu. Aí eu pego minha carteira, pego tudo. O senhor tem um dinheiro aqui guardado, um dinheiro guardado. E aí, olha, você tem alguma coisa guardada que Deus vai te revelar. Dá um glória a Deus, aleluia, aí você tem algo guardado, algo que é seu direito. Deus vai lhe revelar onde é que você tem alguma coisa. Quem sabe alguma herança, alguma coisa, vai chegar para você. Vai chegar, Deus vai desbloquear tudo. Quem sabe você tem uma causa na justiça, Deus vai desbloquear tudo. Você crê que Ele pode desbloquear? Ele pode. Eu vou contar para você algo que eu vi, que eu achei maravilhoso. A mulher, olha como Deus faz. A mulher chegou, era do crime, tá? Uma pregadora. Ela era do crime. E aí pronto, ela precisava cumprir a última sentença, tá? E Deus mandou os vasos até ela. Olha o que Deus está falando com você, viu? Deus mandou os vasos até ela dizendo que ela ia se tornar crente. Ela disse que eu sei traficar, eu não sei nada de crente não. A senhora vai ser crente e vai ser pregadora da palavra. Ela quer pregar a palavra que eu vou? Vai, sim, vai. E aí vai o processo, né? Aí Deus tira ela para Deus tirar ela da prisão, olha o que Deus fez. Primeiro usou os vasos para ela ficar dizendo naquela tarde, só glória a Deus, aleluia. Ela aceitou Jesus, mas não sabia de nada. Então passou, veio Deus mandou aquela senhorinha, aquele pessoal bom, né? Deus abençoe você, idosos que faz a obra de Deus, tá bom? Ele mandou a senhora na prisão para evangelizar com o grupo. E Deus usou aquela senhora. Manda ela ficar aí o dia todo, a tarde toda, dando glória a Deus, aleluia, que vai funcionar. E ela dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E disse assim, é de hoje que eu faço glória a Deus, aleluia, não acontece nada. Daqui a pouco chamaram ela para ser solta, no dia seguinte. Ela não entendeu porque ela tinha que cumprir alguns tempos ainda. Deus tirou ela da prisão. Tirou da prisão. E ela começou a conhecer, né, na igreja, o pessoal ajudando ela, Deus falando com os vasos, todo mundo cuidando dela, tal. Lá um dia ela é convidada para pregar, na cidade do delegado que era cristão. Aí quando ela tá lá pregando, o delegado chega. Ela, meu Deus do céu, o delegado me conhece, ai meu Deus do céu. Soltaram ela, mas ela sabia que tinha que cumprir ainda mais um tempo. E quando ela tá lá, o delegado olhou assim,
Disse, eu te conheço de algum lugar. Eu já lhe prendi 5 vezes. Ela, meu Deus do céu, que vergonha. E aí Deus chegou para ela e disse assim, diga para ele que o dinheiro que roubaram dele foi o irmão dele, tá em tal lugar, assim, assim, assim. Olha, Deus mandou lhe dizer algo. Mandou dizer o quê? O dinheiro que te roubaram, quem roubou foi seu irmão, tá em tal lugar, assim, 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 assim. Ligue para ele agora, Deus mandou você ligar agora. Ele disse, olha, se você tá falando a verdade, eu vou entrar com providência para anular esse negócio. Então tá bom. Aí pronto, ele ligou, ô fulano, eu já sei que você me roubou, o dinheiro tá em tal lugar, assim, assim. Aí o homem chorou do outro lado e disse, oh meu Deus do céu. Aí pronto, o homem ainda ajudou ela, deu uma bênção para ela financeira. Deus está dizendo para você que o impossível seu é possível para ele. Vai acontecer exatamente como ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Mas o que você tem que fazer? Ter paz de espírito, tenha calma. Tá? Pode ter alguém até estar doente na sua família, próximo de você. Pode ser que alguém morreu recentemente, parente, conhecido seu. Deus está te consolando com essa palavra. Receba consolo de Deus. Deus está te consolando, né? Tá difícil, as coisas estão difíceis, não é verdade? As coisas da sua casa podem não estar fácil, algumas pessoas no mundo tá assim, né? E quem sabe Deus te fez chegar em alguns lugares, em algumas situações, quem sabe no hospital, quem sabe aonde tem gente doente, Deus está falando para você, eu estou lhe consolando, mas tão somente conserta o que está errado, porque para poder eu agir, você precisa consertar. Uma das coisas que eu vou lhe contar para você, eu não sei porque está rendendo, mas Deus quer que fale mais um pouco, presta atenção. Uma vez me chamaram, eu gosto de contar esse testemunho porque me emocionou, sabe? Me emocionou. Tem vários testemunhos que Deus me usou para orar por pessoas e me emocionou. Foi um testemunho que a pessoa morreu na semana seguinte. E você ficou emocionado? Eu fiquei. Porque ela ia morrer e ir para o inferno, sabe? A neta dela nos encontrou na rua e minha esposa, já tarde da noite, vínhamos do culto. E ela disse, ninguém foi falar com minha avó hoje, ninguém foi. Os crentes iam e oravam. Deus está falando para você, tá bom? Preste atenção como é que você vai chegar para uma pessoa para orar. Em Provérbios 17, 22 vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido seca os ossos. Então quando você vai procurar uma pessoa doente, que alguém te chama, ou quem sabe é você mesmo, tá? Quem sabe tem pessoas que sabem que tem doença interna, ninguém sabe, mas você sabe que tem. A medicina já te revelou, você mesmo desconfia que tem. O nosso Deus é poderoso, profetiza que Ele te perdoe, que Ele te ajude, que Ele te cure, que Ele te liberte de qualquer sentença de morte, qualquer sentença de maldição, qualquer doença hereditária que seja quebrada de sua vida em nome de Jesus. Aí o que acontece? Eu cheguei para a senhora e vi, ela estava realmente, a diabetes tomou, a perna estava perto de perder e tal. E eu perguntei para ela assim, eu só oro por uma pessoa fazendo a seguinte pergunta, a senhora tem alguém que precisa perdoar? Ela olhou para mim e começou a chorar. Eu não entendi, ela estava chorando. E ela disse, eu tenho uma pessoa há 33 anos. Como é que a pessoa sabe que tem 33 anos guardando algo que não é bom? Guardando algo que está azedo dentro de si, né? Guardando aquela mágoa. Eu disse, olha, por lei bíblica, eu não posso orar. Não pode não, moço? Não. Porque o Pai Nosso termina dizendo assim, olha, Pai Nosso que estás nos céus, né? Perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos. É assim como eu perdoo. Então se a senhora não perdoa, eu vou perder tempo orando pela senhora. Tá bom, eu vou perdoar, eu perdoo. Não é bem assim não. A regra é essa. Perdoa quem? Quem é o nome da pessoa? Moço, eu não falo esse nome, eu não quero falar. Então a senhora não fala, não é obrigado. Eu vou embora. Não, volta aqui, moço. Aí disse o nome da pessoa. Não vou dizer, que pode ser que tenha alguém com um nome semelhante, ou seja, da pessoa, não vou dizer. Aí o que aconteceu? Ela disse o nome da pessoa, chorou. Eu digo, tem outra regra bíblica. Qual é a outra regra bíblica? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. A senhora se ama? Aí ficou na dúvida, se ama ou se não ama. Amo. Então a senhora tem que amar essa pessoa. Diga, eu perdoo e amo fulano, eu quero aprender a amar fulano a partir de agora. Você vai aprender a amar, você não seja hipócrita, não vai dizer que ama que você não ama. Mas eu quero aprender a amar. Deus vai lhe ajudar. Tá bom, eu vou dizer, aí diz o nome da pessoa, diz, eu quero aprender a amar, perdoa e quero aprender a amar essa pessoa. Tá vendo o que Deus está lhe dizendo? Ensine as pessoas a fazer as coisas certas e você faça as coisas certas. Aí pronto, deu aquela paz, aquela tranquilidade, uma semana depois ela partiu. Eu fiquei muito feliz, porque ela estava perto de ir para a morte, perto de ir para o inferno, que diga. Você já viu o que está escrito aqui em Daniel 12:2? Quando você olha a Bíblia, aí você vai entender que há alguns processos que verdadeiramente eu não aprendi porque eu sou melhor do que ninguém. Não se engane não, Deus te abençoe você que está chegando agora. Sabe, Deus abençoe. Eu não aprendi porque eu sou melhorzinho do que ninguém não. Eu fiz alguns cursos, fiz. Mas isso aqui é revelação do céu. É Deus mostrando a você as madrugadas, no jejum, na oração, quais são as palavras que você tem que passar para as pessoas. Aí eu vou abrir só para você entender Daniel 12:2, depois de Ezequiel. Aí você vai entender que há um destino depois da vida.
E esse destino, a falta de perdão, leva você, leva eu e para o inferno. E Deus não quer isso pra gente. Ainda que eu tenha que morrer hoje ou amanhã, eu tenho que morrer sabendo que eu perdoo. Que eu perdoei fulano, fulana e pedir a Deus. É difícil? É. Eu vou lhe dizer que é difícil. É difícil que eu não entendi isso, porque tinha pessoas que não descia. Sabe aquela espinha que você come sem querer que tem que, e às vezes até ir pro médico para tirar? Tinha pessoas que era difícil. Mas para eu verdadeiramente pregar essa palavra, eu tinha que realmente viver a palavra. E viver a palavra estava nesse destino. Amar aquela pessoa. Rapaz, deu trabalho. Mas deu trabalho demais. Mas depois, com o tempo, você sente que o amor de Deus em você faz você amar. Não é nem meu amor. Às vezes nós não amamos a pessoa por nós. O amor de Deus em nós faz a gente amar a pessoa. Então Daniel 12:2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aquela senhora já estava com a sentença pronta para ir para o inferno. O inferno já estava lá batendo palma, achando que ela ia. Mas Jesus chegou primeiro, tá? Quando ela confessou que a pessoa que ela tinha dificuldade, que ela perdoou 33 anos guardando ódio, mágoa de alguém, e Deus, mudou o quadro. Mudou o quadro, sabe? Ela morreu e a família dela sabe que ela vai para o céu, porque a neta dela era cristã e o medo dela era esse. Não era nem que a neta ficasse curada. O medo dela era que ela morresse e fosse para o inferno. E Deus fez a obra. Deus está dizendo para você hoje que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir em que sentido? De submissão à palavra de Deus. O que é que a palavra diz para você entender? Para você ficar guardado e guardada. Primeiro lugar, que não foi por nós, não foi nós não. Não foi nós que decidimos crer no Senhor. Não foi nós. Foi ideia dele, tudo dele. Sabe dele? Tudo dele. Tudo dele. Eu vou ler aqui alguns textos, eu gosto de abrir a Bíblia, para você entender que eu estou lendo a Bíblia. Sabe? Para você entender que verdadeiramente a coisa não é como eu estou falando, não, é como a Bíblia fala. E a Bíblia vai dizer, eu repeti o 12 e vou dizer o 13 para você, tá bom? Evangelho de João 12. Aí já vai falar que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí ele vai dizer no 13, os quais, tá, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, tá? Então quando você vai falar com Deus, você tem essa consciência. Existia um projeto e Deus me encaixou nesse projeto. Como é que você sabe? Que a Bíblia, ele mesmo disse a Jeremias, antes de tu vir eu já te consagrei às nações. Antes de você se tornar substância vivente, eu já te consagrei. Antes de você vir ao mundo, eu já tinha um projeto para você. Antes de você vir ao mundo, eu sabia que você via o mundo. E Deus está falando para você. Tá bom? Aí você vai olhar no Salmo 139, Deus te abençoe, Maria de Lourdes. Sabe, Deus está falando para você no Salmo 139, 16. Olha que a Bíblia vai lhe dizer. Salmo 139, 16. Olha que coisa interessante. Para você ver como Deus está trabalhando com a minha vida e com sua vida. Tirando você de todos os enganos. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escritos e determinados. Escritos e determinados. Ou seja, a Bíblia vai mostrando para você que o que você passou, está passando, vai passar. Vai passar, você vai passar para o outro estágio. Ela vai passar. Por quê? Porque foi escrito e determinado. Você viveu momentos difíceis e momentos alegres. Momentos difíceis e momentos alegres. Vai passar, tá certo? Isaías 43, 2. Eu não sei porque Deus está querendo aumentar, porque Deus verdadeiramente quer responder para você. Quem sabe passou o dia angustiado, angustiada. Quem sabe alguma coisa lhe disseram que lhe machucou. Mas Deus quer sarar toda essa mágoa dentro de você. Quer sarar tudo isso que lhe disseram. Sabe, Ele é superior a qualquer coisa. A qualquer coisa. Isaías 43, 2. Eu vou fechar. Já vou chegando ao final, porque Deus é fiel. E Ele vai mostrar para você. O nosso Deus é muito grande. Isaías 43, 2. Tá? Olha o que diz aí. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ai, que maravilha. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem as chamas arderá em ti, ok? Tem situações que ardem na gente? Tem. Por quê? Porque o tempo ainda não aconteceu e na nossa imaginação já era para ter acontecido. Mas por que não aconteceu? Porque às vezes não trabalhamos a fé como convém. Não é verdade?
Às vezes não trabalhamos a fé como convém. E tem pessoas que ouvem, mas não sabem, tem aquela paz dentro, aquela tranquilidade, aquela certeza que vai acontecer, tem que acontecer. Né? Não sei porque Deus lembra a mulher do fluxo de sangue. Você já ouviu, já leu várias vezes, não é verdade? E quem foi que fez o milagre dela? Foi Deus? Foi. Mas de que maneira? Ela teve a ideia. Né? Ela gastou o dinheiro dela todos com os médicos, não resolveu. Foi que ela disse para ela mesma: se eu tão somente tocar na orla dele, eu serei curada. Se eu tão somente crer e fizer a minha parte, a de Deus é certa. Sabe? Para tudo que acontece na minha vida, quando eu faço a minha parte, eu tenho que descansar, porque a dele é certa. Agora, se eu quero saber quando vai acontecer, é isso que você quer saber? Quando vai acontecer? Aí eu vou jejuar e orar e pedir a Ele que me revele. Deus, eu estou jejuando especificamente por isso, para o Senhor me revelar quando vai acontecer isso. O Senhor já me falou que vai acontecer, eu quero saber quando vai acontecer. E Deus é tão misericordioso, Ele lhe dá um sonho, Ele manda um vaso falar com você, lhe dizendo o tempo certo das coisas, porque não vale para mim. Certa vez eu disse: Deus, eu não quero mais ir para a igreja. Mas por quê? Porque Deus, eu já ouvi tantas profecias, que vai acontecer, que vai fazer isso, fazer aquilo, que eu já sei, eu já creio. O Senhor pode usar as pessoas para dizer quando vai acontecer? Ainda não aconteceu. Aconteceu um que diz que está próximo. Esse próximo, a gente sabe que o próximo de Deus, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ele não fechou ainda como disse. Porque Deus pode dizer para mim, para você, exatamente quando vai acontecer. Porque existem momentos em que Deus diz quando vai acontecer. Sabe? O profeta chegou para a mulher que chamou ele, né? Ele vai um grande homem de Deus, deu um quarto para ele, ele foi morar lá. E ele, como gratidão, perguntou o que ela falta a ela. Falta filho. Ele disse: daqui ao tempo de uma vida terás um filho. E tem uma profecia com tempo determinado. E aconteceu exatamente daquele jeito, né? O anjo chegou para Maria, Maria não esperava ter filho, você vai ficar grávida e vai nascer no tempo determinado. Ela ficou grávida e o menino nasceu. Existe coisas que não deu tempo determinado. Quando Deus disse a Abraão: você vai ter um filho, Deus não deu tempo, levou 25 anos para acontecer. Não é? Quando Deus disse a Caleb: você vai tomar posse da terra, Deus não deu tempo quando vai acontecer, levou 40 anos para poder ele tomar posse. Tá bom? Quer saber das coisas com Deus? Vai clamar a Ele. Jeremias 33:3, né? Eu vou encerrar lendo essa passagem que muita gente já conhece, mas pode ser que tenha alguém que nunca ouviu a palavra de Deus e alguma parte do mundo está ouvindo. Eu quero agradecer a vocês que têm humildade na África, na Itália, na França, né? Em várias outras nações que são parentes de pessoas que estão aqui, que mandam para vocês e vocês mandam a palavra e às vezes entram no meu zap, sabe? Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu não sei se um dia eu vou te ver pessoalmente, mas eu sei que sempre que eu mando alguma coisa escrita ou falada, chega até você, seja em áudio, seja em live, e Deus está dizendo para você de uma coisa muito interessante. Sabe, a sua fé, Deus está honrando e vai continuar honrando, porque a palavra dele é essa. Eu vou repetir mais uma vez, João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Tá? Se você que não é cristão, você que não tem igreja nenhuma, descanse seu coração, porque você é de Deus. Tá? Se você pode ler, você lê em casa, João 8,47. Se aonde você está, se você tem a Bíblia no celular, confira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, tá bom? Quem não é de Deus, quem não sabe ainda que é de Deus, vai saber quando passar a ouvir a palavra de Deus. Então a humanidade está aí com toda a liberdade. Quem decide ouvir a palavra de Deus é de Deus. Então quando a pessoa decidir, vai acontecer. Então Jeremias 33:3 para encerrar. Eu vou ler de João 3, que foi assim que Deus colocou agora aqui na minha mente. Lê João 3, tá bom. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-eis coisa grande e oculta que não sabes. Coisas grandes e ocultas que não sabes, tá bom? Então, quando eu queria um processo ainda de dificuldade com minha esposa, eu cheguei na igreja e perguntei: eu dei a minha vela com essa mulher que você quer que eu me caso com ela? E por misericórdia, a gente não merece nada. Aí eu fui começar a orar, aí abriu o céu. Aí ele revelou ela como uma criança, como uma pessoa inocente. Aí me deu um trabalho, sabe? Que vim da prostituição, do mundo da maldade, coisa, da mente suja. Me deu um trabalho, levei anos para poder Deus começar a me botar minha mente purificada, para poder ter uma coisa direcionada. Até hoje eu tenho que ter vigilância, porque todos nós que viemos desse mundo, Deus sabe que a vigilância é maior, sabe? Mas eu perguntei a ele: quem é essa mulher que o Senhor fez me casar com ela? Pergunta a Deus.
Pergunta. Ele vai te revelar o oculto e o escondido que você não sabe. Ele que mandou. Clama a mim e responder coisas grandes e firmes que não sabes. Então, todas as coisas que eu não sei, eu entro no propósito de jejum e oração e fico ali. Sabe, por misericórdia, às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês, às vezes eu esqueço depois que eu fiz. Aí lá um dia, pronto. Ou eu estou ajudando minha esposa, lavando um prato, fazendo uma coisa ou outra, pá! Aí abre. Quando abre, pronto. Você sabe que visão é assim, né? Ela abre e você, pronto, é tomado. Você começa a olhar o mundo espiritual e ver as coisas. Então Deus, nesse dia de hoje, deu para você uma ferramenta importante. Depois você ouve desde o começo, para você entender. O tema de hoje é o quê? A fé é pelo ouvir, tá? Ouvir é se submeter, é acreditar, sabe? É entrar ali e pronto, é confiar e pronto. Confiar mesmo, sabe? Confia. Né? Você viu Pedro na tempestade? É o fantasma, não, sou eu. Aí pronto, então permita que eu vá até aí. Enquanto ele creu, ele foi até Jesus. Mas quando ele olhou para a circunstância, ele desceu. Entendeu? Jesus estendeu a ele e volta. Deu a mão a ele para poder ele voltar. Jesus está te dando a mão hoje para você subir na fé, subir na confiança, subir na certeza. E você vai consagrar a Deus. Escolha um dia na semana, sabe? Todo dia eu vou consagrar só por isso. É só por isso. Só por isso, tá? A live que eu falei, a última live que eu falei, de Isaac, a mais recente, sabe? Ele levou 20 anos só falando isso para Deus. 20 anos, imagina. 20 anos. Ele começou a pedir para Deus abrir a madre da esposa dele com 40 anos. Lá no versículo 2, lá em Gênesis 25. Ele tinha 40 anos. No versículo 6, Rebeca gerou quando Isaac tinha 60 anos. 20 anos só nesse propósito. Ele não tinha esse negócio de pedir isso, pedir aquilo, não. Eu estou consagrando só por esse propósito. Então você vai tirar um dia, uma tarde, uma manhã, o dia todo, você que sabe da sua construção, algumas horas, 2 horas, 1 hora, só por esse propósito. Deus me revela o oculto e o escondido sobre isso. E Ele revela. Ele revela coisas ocultas, sabe? Eu glorifico a Deus porque muita gente fez isso, pedindo para Deus revelar coisas ocultas, e muita gente recebeu de Deus muitas instruções, muitas coisas para alcançar coisas que estavam embaraçadas, e Deus desembaraçou. Desembaraçou tudo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra verdadeiramente tenha vindo do céu para o seu coração. Que você entenda dessa forma. Que Deus verdadeiramente mude seu quadro. Se está bem, se está estabilizado, que melhore mais ainda. Se não está bem, que passe a ficar bem. Sabe? Eu quero lhe dizer para você uma coisa interessante. Deus, o nosso Deus, Ele age de acordo com o nível da fé que nós temos. Para algumas pessoas é assim. Para outras não. Para outras Ele mesmo toma providência. Tem situações na Bíblia, moço, que a pessoa não tinha fé e aconteceu? Tem sim. Tem a pessoa, a viúva de Naim. Tá? Ó. Ninguém ali falou com Jesus, ninguém. Não estava nem vendo porque ele veio por trás, o enterro já estava acontecendo. Ele veio e ele entrou na história. Para muita gente que não tem fé em Deus, que não sabe quem é Deus, quando ele quer, ele entra na história. Ele entrou. Ele entrou e foi lá e ressuscitou o menino e entregou para ela. Deus é assim. Tudo é do jeito dele. Para uns é de um jeito, para outros de outro jeito. Jesus pegou para um cego, chegou num cego e plá, meteu lama, mandou ir. Para o outro, Bartimeu, foi o quê? O que é que você quer? Eu quero enxergar. Então pronto, comece a ver. Para um ele falou, comece a ver, para o outro não. Ele jogou a lama e mandou o cara ir se lavar lá no sangue de Siloé. Tá? O homem, eu não sei porque Deus está falando isso para você, para demonstrar as diversas maneiras que Deus tem de agir. O homem tinha 38 anos, todo mundo levava ele e botava ele lá no tanque, tá? Esperando as águas se mexer. Quando Jesus chega, ele não pediu, ele nem sabia que era Jesus, tá? Jesus chegou, quer ficar curado? Em vez dele dizer quero, ele foi contar uma história para Jesus. Olha, o problema é assim, quando a água mexe, vai um, vai outro, todo mundo anda, eu não ando, então o outro vai. Jesus está perguntando isso para você, que ele quer que você seja objetivo. Pá, quero! Aí Jesus, olha, quer saber de você, não está entendendo nada que eu estou fazendo com você, né? Levanta e anda, pega sua cama e vai embora. Aí ele, quem é esse homem? Quem é esse homem? Né? O homem que diz e acontece, né? Você viu os discípulos dizer para ele, eita, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É esse que está falando comigo, com você agora. Dá um glória a Deus, aleluia. Vai descansar em paz. Vai descansar em paz. Tem uma semana assim muito próspera, muito frutífera. Que Deus te revele o oculto e o escondido. Se você tem algo para receber, algo emperrado, como eu lhe disse para você, Deus me revelou em sonho, que eu tinha o dinheiro do plano Collor para receber. Em sonho. Aí me emocionei muito naquela época. Eu não sabia, né? Mas tudo que me falta, peço a Deus. Deus, estou sem roupa, Deus, estou sem isso, estou sem aquilo. E Ele manda. Ele incomoda pessoas dentro e fora do Brasil para me abençoar. Isso não é privilégio, não, é fé. Tenha fé também. É para você também. Para Deus trazer existência. Não é? Quem sabe seu filho ou sua filha não está como você quer. Tenha fé. Ele vai colocar.
Quem sabe Deus lhe deu uma criança especial para você cuidar e você está triste. Não, tenha fé, sabe? Deus sabe o que está fazendo. Às vezes, esse obstáculo que você tem, essa dificuldade que você tem, é para você botar sua melhor fé para fora, seu melhor ânimo, porque a fé é justamente isso, é você viver nesse mundo difícil, na situação difícil, nessas tribulações todas, mas acreditando no que está aqui em João 16:33. Já vou encerrar, senão não encerra. Porque a gente conversa e vai embora, e aí vai terminar passando do tempo necessário para poder ser produzido para você. Evangelho de João 16:33 para fechar, tá bom? Você guarda isso no seu coração. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, tá? Em Jesus nós somos vencedores? Não, nós somos mais que vencedores. Vamos orar para encerrar? Meu soberano Deus Israel, mais uma vez, Pai, eu estou grato a Ti, Pai, pela oportunidade de ser um canal de bênção nessas vidas, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Quero pedir que o Senhor abençoe todas as lives que já foram feitas e que vai ser feita ainda nessa noite por outros vasos, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles, meu Pai. Que o Senhor abençoe a todos também que vão assistir. Quem sabe alguns desses vão assistir outros ainda hoje. Deus abençoa, Pai. Fortifica, glorifica Teu nome nessas vidas, na sua parentela. Aonde você tocar, abençoado seja. Aonde você chegar, abençoado seja, e que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te proteja, você e sua família, e todos ao seu redor sejam abençoados, e uma semana feliz para você e todo ao seu redor, em nome de Jesus, amém? Até a próxima, se Deus quiser.